Olá, está no ar o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Em 2025, vamos continuar falando dessa missão tão nobre do Ministério Público, que é ajudar o cidadão a conhecer os seus direitos. Afinal, o MP defende a sociedade. E nesse primeiro episódio agora, que estamos gravando de 2025, vamos falar sobre o projeto Aprender a Empreender, que foi o grande vencedor do Prêmio José Daura 2024. E está aqui comigo para conduzir esse episódio a jornalista Silvia Pinter. Marcela, coisa boa estar de volta e vamos vamos conversar com o promotor de justiça Matheus Minuzzi, que ele é o titular da 2ª Promotoria de Justiça de São Lourenço do Oeste, e a professora Rosimari Brandalize de Miranda. Olha, o Momento MP, o nosso podcast aqui do Ministério Público de Santa Catarina, é distribuído para todas as rádios do estado catarinense e também para as plataformas de áudio, como, por exemplo, o Spotify. E o Momento MP também é vídeo. Você pode acompanhar na íntegra os episódios no nosso canal no YouTube. E para a gente começar, nós vamos explicar um pouquinho o que é esse Prêmio José Daura. O Prêmio José Daura ele tem o objetivo de estimular e disseminar a atuação inovadora e resolutiva de projetos pelas promotorias de justiça, né, Marcela? Isso, e o nome José Daura é em homenagem ao promotor de justiça José Daura, era o mais longevo até o ano passado, 2024, faleceu quase lá no finalzinho do ano, e era um homem que teve uma carreira baseada justamente nessa visão social do Ministério Público. É realmente uma carreira lindíssima que ele fez dentro do MP, por isso a homenagem, temos então esse prêmio que todos os anos, já estamos na nossa 3ª edição, é dado às promotorias que desenvolvem esses trabalhos, não é isso, Silvia? Ele deixou um legado para o Ministério Público de Santa Catarina, né, um legado de projetos que fizeram diferença na sociedade. E para a gente começar, né, eu acho, vamos conhecer primeiro um pouquinho os nossos convidados. Isso. Vamos? Doutor Matheus. Doutor Matheus é promotor de justiça, ingressou no Ministério Público em 2018, em Chapecó. Pode contar um pouquinho da sua jornada para a gente? Claro, inicialmente quero dar aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os nossos ouvintes, né, ao cidadão que quer conhecer um pouco mais sobre seus direitos, sobre o Ministério Público. E a minha história começa lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando fiz estágio na 7ª Promotoria Criminal de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Desde lá, então, conheci a instituição, vi como trabalhava, me identifiquei muito. Tive a oportunidade, depois, de trabalhar como assistente na Promotoria de Justiça de Cruz Alta, também lá no Rio Grande do Sul. Fiz o concurso, então, para Santa Catarina, que para mim foi uma felicidade, porque eu nasci em Itajaí, sou catarinense, e pude, então, começar em Chapecó no ano de 2018. Iniciei numa área muito diferente, que eu não tinha trabalhado ainda, que era a promotoria ambiental, depois fiz muitos júris. Posteriormente me promovi então para São Lourenço do Oeste, onde estou então trabalhando principalmente com área civil, infância e meio ambiente. Então essa aqui é a minha pequena trajetória até agora do novo Ministério. Valorosa já. Ô, professora Rose, bem-vinda mais uma vez. Eu gostei muito de ver a senhora durante a premiação. Para o ouvinte que está acompanhando a gente tem essa entrega do Prêmio José Daura, ele culmina com o dia do MP, que é 14 de dezembro. Eu estava lá apresentando e eu falava para ela aqui antes de começar que eu vi a professora Rose na plateia, e quando saiu o 2º lugar, ela sabia que o Aprender a Empreender seria o primeiro, ela deu um pulo assim da plateia. Esse seu entusiasmo em 36 anos de carreira sempre foi o mesmo? Sempre. Conte um pouquinho da sua trajetória. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? É uma satisfação muito grande e honra ter recebido o primeiro lugar do Prêmio José Daura pela trajetória dele, né, enquanto servidor público de excelência. E acho que a gente pode se espelhar no Dr. José Daura para a gente trabalhar enquanto para o servidor público. Mas é uma satisfação muito grande. Eu agradeço inicialmente ao Dr. Matheus a visão de ter conduzido e auxiliado o projeto Aprender a Empreender. Eu sou professora na rede estadual de Santa Catarina, fui professora até 2018, me aposentei, trabalhei por 30 anos na rede estadual de Santa Catarina, e hoje eu trabalho há 14 anos na rede municipal de São Lourenço do Oeste, município, lá na Escola São Lourenço, onde foi iniciado o projeto Aprender a Empreender no ano de 2023. Eu queria que vocês fizessem um resumo aqui da história. Antes da gente começar a gravação, a professora, doutor Matheus, estava contando de uma audiência pública que o senhor teria provocado, é isso mesmo, né? O início dessa história, dessa parceria
entre a escola, a ideia da professora Rose e onde entrou o Ministério Público? Com certeza. Acho que é até importante ressaltar para a gente poder mostrar que o Ministério Público também tem esse papel ativo de procurar o diálogo, de construir o diálogo com os atores locais. Então, nós tivemos uma audiência pública lá em São Lourenço do Oeste com os empresários da cidade para falar um pouco mais sobre... Em que ano foi isso? Isso foi no ano de 2022. 2023, né? Exatamente. Final de 2023, então. É para saber o papel do jovem, como estava a sociedade, o que poderia ser feito. Muito importante que são pessoas que estão ali no dia a dia, fora do direito também, vendo um outro lado da sociedade e puderam nos repassar muitas informações. Uma dessas informações foi justamente do projeto que estava sendo desenvolvido na Escola São Lourenço, para poder reconectar o aluno um pouquinho mais com a escola, que era o projeto Aprender a Empreender, pela professora Rose. Então recebemos essa informação e o nosso próximo passo foi então conversar com a professora para conhecer o projeto e saber se ele poderia ser expandido ou não para a rede municipal, que foi então o que aconteceu. Agora a professora falou para a gente, né, Silvia, que ela passou até um número errado. Isso. Conta a sua versão dessa mesma história aí, da audiência pública. Justamente nesse dia, a Raquel da Tevre, né, que estava na audiência pública. A Tevre é uma empresa. A Tevre é uma empresa de aço do nosso município, a primeira parceira do projeto, porque ela é vizinha da escola onde foi iniciado o projeto Aprender a Empreender. Então, foi a primeira empresa que a gente visitou e solicitou que fosse nossa parceira para oferecer as vagas para os menores aprendizes. E nessa audiência pública com o Dr. Matheus, então, ela me passou no WhatsApp se ela podia falar do projeto Aprender a Empreender, se ela podia citar meu nome, enfim. Eu disse que sim, que não tinha problema nenhum, que ela podia citar. E ela realmente, né, citou, falou do projeto, falou que era parceira, e o Dr. Matheus disse que me chamou no outro dia para mim ir até a Tevre, né, essa empresa, que ela precisava falar comigo. Eu prontamente, no primeiro horário do outro dia, acabei indo lá, não sabia do que se tratava, e daí ela me disse que o Dr. Matheus queria conversar comigo, que era para mim ir então até o fórum e procurar o Ministério Público. Não conhecia o Ministério Público, nunca tinha ido lá, nunca, né? Fui lá para ver realmente o que ele queria a respeito do projeto, e daí então que a gente acabou se conhecendo. Levou um susto, né? A princípio, conta pra nós. No começo, assim, um promotor chamar você para você ir lá, né? Mas ela tinha me antecipado que era pelo projeto Aprender a Empreender, né? Isso foi no período do meio-dia, eu fui lá no fórum, deixei meu contato, acabei errando justamente, né, Marcela? O meu telefone, mas depois minha filha conseguiu reverter com uma amiga e conseguiram, então, o Dr. Matheus, né? Na época tinha a assessora Milena, né, que entrou em contato comigo, e eu, despretensiosamente, acabei dizendo que naquele momento eu não poderia atender o Dr. Matheus porque eu tinha um outro compromisso, né? Não tinha dimensão de que era tão grandioso a questão do projeto. E acabei, então, indo no outro dia no Ministério Público de São Lourenço do Oeste para discutir, e o Dr. Matheus queria saber mais a respeito da execução desse projeto dentro da escola. E eu acho que é interessante agora a gente falar um pouquinho por que o doutor Matheus se interessou por esse projeto, né? Porque, na verdade, né, doutor, o senhor estava, pelo menos, tentando combater a evasão escolar na cidade, certo? O senhor pode nos contar como é que o senhor chegou a identificar que os alunos não estavam indo para as escolas e o que chamou a atenção nesse projeto? Sim, com certeza. O maior objetivo nosso dentro do projeto sempre foi essa questão da evasão escolar, de garantir que o aluno vai continuar aí dentro da escola. Eu não sei se todo mundo sabe, mas pelo procedimento que a gente tem aqui em Santa Catarina, também a questão da legislação, do ECA, quando o aluno não vai para a escola, ele é chamado junto com o pai para uma audiência com o promotor de justiça. Então vai até a promotoria, senta na frente do promotor, o aluno, o pai. A gente tem que conversar um pouco com eles e entender por que não está mais indo na escola. Quando a gente conversa assim, com a sociedade em geral, pensa, por que o aluno não está indo para a escola? Normalmente as pessoas pensam, uma questão de bullying, foi humilhado por alguém, tem uma situação muito grave. Mas o que eu ouvi nessas conversas, que são semanais, às vezes 2, 3 por semana, devido ao número de infrequência, na verdade não tinha nada em relação a algum tipo de maus tratos, violência, problema psicológico, era a simples falta de interesse na escola. Por que eu tenho que ir para a escola? Qual que é o significado? O que isso vale para mim? Então a gente vê muito isso, né? Que a escola, e aqui não faço crítica a diretores, professores, mas ela está numa velocidade que às vezes não é a velocidade daquele que é o interesse do aluno. Então fui para o próximo passo, pedi, mas o que você gostaria de ver na escola? O que seria seu interesse então de ter aqui dentro de aulas? Porque eles falam, eu quero me sentir preparado, saber o que vai acontecer para o meu futuro quando eu sair daqui. Porque, como eu falei, para nós, como adultos, a gente sabe, é muito importante
ter um bom português, conhecer a história do seu país, saber fazer uma conta, mas para o aluno, às vezes, não tem essa visão de longo prazo, e ele queria algo mais prático, algo que ele pudesse sentir, não, vou sair da escola, eu realmente vou ter um futuro preparado, e vinha isso. Eles queriam uma qualificação profissional também, saber como fazer um currículo, saber como conseguir uma vaga de emprego, saber como se portar também dentro de uma empresa. Então a gente veio a partir disso, do interesse do próprio aluno. Se a gente atender o interesse do aluno, a gente não vai então criar um interesse para que ele esteja dentro da escola. Então surgiu disso, dessa nossa ideia de ouvir o aluno também, ver o que ele desejava, que era isso justamente de ter essa qualificação profissional, que então veio muito bem a calhar, né, com o que estava sendo feito pela professora Rose lá na Escola São Lourenço. Como é que começou essa parceria de fato, né? A gente viu ali mais de 600, é isso? Alunos atingidos durante esse tempo que o projeto está junto, né? Não só o Ministério Público, tem outros parceiros também, eu gostaria que vocês falassem. Mas aí como é que foi até realmente chegar a esses alunos e eles verem que era um incentivo realmente? Então, em 2023, lá na Escola São Lourenço, nós tínhamos uma aluna que hoje, em 2025, adentrou no ensino médio. Ela era referência na escola. E, infelizmente, no ano de 2022, em agosto de 2022, a mãe dela veio a falecer, acometida por um câncer fulminante. E ela era a nossa referência, assim, era a melhor aluna que a gente tinha na escola. E eu, como eu tenho uma vasta experiência na educação, mais de 30 anos no Estado, mais de 10 anos na rede municipal, eu tenho o costume de conversar com o meu aluno no corredor da escola e não mandar para a direção ou para o pedagógico como uma forma de castigo, né? Aquela conversa, né, olho no olho, professor diretamente com o aluno, e eles têm uma confiança muito grande, nós estamos diretamente ligados a eles em sala de aula todos os dias, então eles nos confiam muito, né? E eu chamei ela no corredor da escola e questionei ela, por que ela estava tendo aquele comportamento. Ela citou N situações, ela, né, se emocionou, eu também me emocionei, porque quando a gente fala de mãe, não tem quem não se emocione. Ela estava muito triste, né, com tudo que aconteceu, morava com a avó, o pai trabalhava o dia todo, ela tinha 13 anos na época, e ela relatou para mim no final da nossa conversa, e a gente vem fazer o que aqui na escola, professora? Eu quero trabalhar e eu não consigo, porque eu só tenho 13 anos. E a gente veio aqui fazer o que na escola? Então, justamente na ideia que o Dr. Matheus acabou de dizer, eles não encontravam significação para a escola. Isso é tão profundo, né, Silvia? A gente que é mãe, a gente já pensa nos nossos filhos. Quantas vezes a gente escuta, para que eu estou estudando isso? Exatamente. Né? Eu não vou usar isso nunca na minha vida. E Marcela, é interessante isso, porque muitos profissionais da educação, quando o aluno não fala isso, a gente tende a culpar alguém. Ou culpar o pedagógico da escola, ou culpar a diretora, ou culpar a família, ou enfim. Eu, nessa conversa com essa aluna, eu olhei para mim. Por que eu olhei para mim? Por quê? Porque eu estou na educação há muitos anos. Então, se a escola não estava de encontro que o aluno queria, é porque eu estava falhando. E quando, em qualquer setor, eu acredito, né, da sociedade, que quando você olhar para você e você fizer a tua parte, pode ter certeza que vai surgir algo bom. Então, eu fiquei 3 noites sem dormir, e eu pensando, puxa, se a escola não está bem, se a escola não está de encontro que o aluno quer, é porque eu, enquanto profissional, estou falhando. Eu não posso culpar meu colega, o diretor, enfim, eu tenho que olhar para mim. E eu fiquei 3 noites sem dormir. E eu pedi muito, né, eu rezo muito, e eu pedi muito a Deus que Deus me desse uma luz, que eu pudesse fazer algo dentro da escola, que o aluno se interessasse pela escola, que ele tivesse motivação para vir para a escola. E daí surgiu, então, a ideia do projeto Aprender a Empreender, onde eu procurei a minha diretora, quando veio uma ideia, veio a ideia do projeto, coloquei para ela me respondeu, você pode fazer, você pode executar, mas você vai ter você sabe que vai dar muito trabalho. Você vai procurar empresas, você vai procurar órgãos públicos, você vai procurar todo mundo para fazer isso acontecer. E vai dar muito trabalho. Não tem problema, eu disse. Se for para o benefício dos alunos, vamos correr atrás. Então, em 2023, eu trabalhava em sala de aula e eu fazia o projeto acontecer. E como é que é o projeto? Consegue detalhar um pouquinho para a gente, assim, para quem está nos ouvindo, conseguir materializar o projeto na prática? Então, o projeto Aprender a Empreender, ele tem 3 objetivos cruciais, que é a questão da ressignificação da escola, né? Como bem falou o Dr. Matheus anteriormente, né? Não que os professores não façam um bom trabalho na escola, todos fazem um trabalho maravilhoso dentro da escola, mas a gente precisava do up, a gente precisava de algo que levasse o nosso adolescente a acreditar que através da escola ele poderia preparar o futuro
dele, para o futuro profissional dele. Então, os 3 objetivos principais do projeto Aprender e Empreender é a ressignificação da escola, que o aluno tenha vontade de ir para a escola por conta própria, né? A questão da evitar a evasão escolar, automaticamente, se ele tem interesse pela escola, ele não se evade, ele permanece na escola. E o terceiro e grande objetivo, que é a questão da empregabilidade. Através do projeto Aprender e Empreender, executado na escola, 1 aula por semana, nas 7 escolas da rede municipal, foi desenvolvido o projeto Aprender e Empreender, onde o aluno, então, vai preparar o seu futuro profissional. Né? Nós contamos hoje com 33 empresas parceiras do projeto Aprender e Empreender, 28 empresas privadas e 3 empresas públicas. As públicas desenvolvem oficinas, enfim, tudo dentro da questão profissional de como o menor aprendiz vai entrar melhor qualificado dentro da empresa através da escola pública, através do projeto Aprender e Empreender. Nenhum projeto, tu não te inspirou em nenhum projeto? Como é que tu teve essa inspiração? Então, ao longo da minha vida, eu realizei N projetos dentro da educação. Tanto que tem o projeto Poesia Viva, que ele acontece na escola que eu trabalhava, que hoje eu sou coordenador do projeto somente, em toda a rede. Eu desenvolvi o projeto Poesia Viva. Ele acontece há mais de 10 anos dentro da Escola Municipal São Lourenço, família na escola, enfim. E essa ideia, eu sinceramente eu vou te dizer, eu acho que foi uma inspiração divina. Porque é original, então? É original. Eu realmente queria fazer isso, porque dentro da escola pública ele não tem... A gente não sabe de nenhuma atividade relacionada que trabalhe isso nesse contexto e nessa dimensão. Só para pegar um gancho aqui em relação ao que a Rose falou, quando ela iniciou lá na Escola São Lourenço, a gente até brinca, né, que é um projeto que é lourenciano, até dizer chega, né, porque começou em São Lourenço, na Escola São Lourenço. A gente começou, então, com essa ideia, né, de uma aula semanal trazendo essas habilidades. Hoje, como é que está sendo feito? Por exemplo, a gente tem uma parceria com o IFSC, que é o Instituto Federal aqui de Santa Catarina, que os alunos são levados, então, até o IFSC durante uma aula. Por exemplo, era a aula de português do professor, o professor vai lá e leva os alunos, vai ter lá um técnico ou um professor do IFSC que vai dar uma aula de currículo. Então, os alunos sentam e aprendem como fazer um currículo. Pode fazer uma atividade externa também. Tem oratória. Oratória. Tem, às vezes, um grande empresário que quer contar a sua história, como que eu fiz para ter sucesso na minha profissão. Te leva lá para o centro de eventos os alunos, para eles pegarem essa experiência, né? E complementa, então, tudo isso ainda com a disponibilização de vagas de jovem aprendiz. Exatamente. O que é um dos grandes problemas também que a gente vê, né? Como eu falei, o adolescente, por natureza, ele vai ter uma preferência temporal um pouco menor, né? Ele não pensa, minha vida daqui a 10 anos, 20 anos, para ele o que existe é aquilo ali, né? Então a gente consegue, dando essa vaga de jovem aprendiz, vincular um resultado muito concreto. Se eu for bem na escola, se eu for bem nas oficinas, se eu tiver um bom desempenho, eu vou conseguir o que eu quero, que é a minha primeira oportunidade de emprego. E não vai ser ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. Pode ser esse ano, né? Pode ser mês que vem. E cria ainda maior credibilidade, porque ele vê, o meu colega aqui do lado está conseguindo ganhar essa vaga, né? Por que eu não posso também? Que é uma coisa que eu quero. Então, ele funciona assim. Com essas aulas semanais que eles ganham, essas competências profissionais, essas atividades externas e para os que vão bem também, a disponibilização de vaga de jovem aprendiz. Eu vou aproveitar a sua deixa para perguntar como que o papel do MP, não de fiscalizador, mas a gente conversava aqui também antes da gravação, a professora Rose falava assim, se não fosse o MP, né, tá ali e meio que está em cima mesmo, né, aquele olhar de vamos fazer acontecer, o projeto não teria chegado no tamanho que chegou, com toda essa participação de parceiros. Como é que é no dia a dia isso, doutor Matheus? Vocês chamam as instituições sempre, vocês acompanham com relatórios, acompanham junto com a escola, como é que se dá essa participação efetiva do MP? Eu sempre acreditei que o MP tem uma força aglutinadora muito grande, né? Por meio do Ministério Público a gente consegue unir atores muito diversos da sociedade que querem contribuir. Até o próprio projeto me trouxe muito isso, porque a gente pensa em grandes empresários da cidade. São Lourenço pode parecer que não é um município tão grande, né, porque tem 25 mil habitantes, mas tem empresas ali que são até multinacionais, como a gente colocou aqui no material. Então são pessoas assim que já têm a sua vida financeira resolvida e agora, com essa parte resolvida para si, elas têm um desejo muito grande que é de dar algo de volta, né, contribuir. E às vezes falta isso, falta aquela ponte para a gente conseguir conectar todos esses atores. Então, nossa função principal foi essa, conseguir trazer junto as empresas, a educação e o município para executar o projeto.
Como que isso funciona na prática, então? A gente apresentou esse projeto então, para o secretário de Educação, Alex Tardetti, também para o prefeito municipal, trazendo, a gente quer fazer um acordo, então o município tem esse problema da evasão escolar, a gente está entrando com as ações para obrigar os pais a levarem os alunos de volta para a escola, mas a gente quer um pouco além disso, né? Vocês aceitam fazer esse acordo? Aceitam firmar esse termo de ajustamento de conduta para que a gente possa, então, executar esse projeto e trabalhar o inverso, em vez da punição, criar um incentivo para estar na escola, e foi firmado esse acordo. Então, hoje a gente acompanha desse modo, a gente tem esse contato com as empresas, os relatórios feitos pela própria Rose, né, como professora dedicada ao projeto, pelas escolas, conversa com os alunos também, a nossa equipe, também eu próprio já falei com os alunos para saber como funciona, e sempre apresentando relatórios com os números dos objetivos que a gente quer alcançar. Então, a gente vem dessa força aglutinadora, dessa crença, desse desejo de conseguir um resultado, e na prática funciona assim, por meio desses contatos e desses relatórios. E promotor, são jovens de 8º, 9º ano e ensino médio, é isso? E só escolas municipais ou tem estaduais também? Começou, então, nos 8º e 9º anos das escolas municipais, e durante o ano passado a gente conseguiu expandir ele para primeiro ano da escola estadual, que seria então do ensino médio. Por que essa idade? Porque justamente quando entra no mercado de trabalho, né, ali por volta dos 14 anos. Então a gente começou com essa faixa etária justamente para isso, e também por ser a idade que a gente tem o maior número de evasão escolar. Que a gente pensa, uma criança que tem 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade, uma situação bem diferente, né? Aí, normalmente, o problema está em si, no pai ou na mãe que não está levando a criança na escola. Se tu levar ela lá, normalmente ela vai gostar dos amigos, vai gostar das atividades, vai entender porque está ali. Mas quando começa essa fase mais adulta, que a gente começa a ter uma evasão maior, que também foi por isso que iniciou o projeto nessas séries. E me correu uma coisa, eu achei bem interessante a sua fala, que o senhor disse o seguinte, para substituir a punição, né? Pais, é obrigação dos pais levar os filhos às escolas. Se eles não levam, acontece o quê, promotor? Como dito antes, primeiro passo é essa reunião dentro da promotoria, mas o segundo, se o filho não volta para a escola, seria uma ação aplicando uma multa diária para cada dia que o aluno falta, e no final da ação também uma multa pela evasão escolar em si. Então, digamos assim, que falte 100 vezes no ano na escola depois dessa ação, vai pagar ali uma multa de, 100 vezes R$150 por dia, né? É um valor bastante considerável, especialmente se a gente pensa aqui, né, qual que é o poder aquisitivo da nossa população. Funciona, mas o que é a principal reclamação que a gente tem? Que os alunos estão lá só de corpo, mas não estão interessados na aula, né? Então, é o que o ECA prevê, é o que a lei prevê, é o que a gente faz por ser uma obrigação legal, mas a gente pensa que talvez não seja o melhor caminho. Porque como é sempre esse mesmo comentário, né? Ele veio, ele está aqui, mas não está prestando atenção, não tem interesse. Sim. Por que trazer o aluno de volta, né? Então, é isso que acontece, essa punição por meio dessa ação. Você está acompanhando o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Hoje nós estamos falando sobre o projeto Aprender a Empreender, que foi o vencedor do Prêmio José Daura, o prêmio que o Ministério Público promove aqui para mostrar as atividades resolutivas das promotorias de justiça. O prêmio do Aprender a Empreender foi no ano passado, né, no finalzinho ali do ano, a 3ª edição do José Daura. A gente está recebendo aqui o doutor Matheus Minuzzi, promotor de justiça, e também a professora Rose Mari Brandalize. A senhora falava para a gente sobre a questão de quem mora na área rural, lá de São Lourenço. Algumas escolas da área rural, né, foram também beneficiadas com o projeto, ou seja, não é só quem está na sede do município. Exatamente. O projeto Aprender a Empreender, ele atende 7 escolas da rede municipal do município de São Lourenço do Oeste, no qual 4 estão localizadas na cidade e 3 no meio rural. Né? Uma delas, a Escola Básica Municipal Santa Inês, ela fica aproximadamente a 40 quilômetros da cidade. Então, é difícil o aluno vir para a escola para a cidade para trabalhar nas empresas parceiras do projeto. Qual é a dinâmica, então, do projeto para a gente não deixar esses alunos dos 8º e 9º anos sem um atrativo do projeto Aprender a Empreender? Então, nós levamos os empresários para dentro da escola, nós levamos oficinas, eles vêm visitar. Então, nós tivemos, durante o ano, várias oficinas, mas 2 bastante significativas no meio rural, que nós levamos essas 3 escolas numa propriedade de subsistência, para o menino que trabalhava numa produção de leite assim irrisória, um alqueire e meio de terra,
e muito modesto. E no final do ano a gente levou numa empresa, numa propriedade bem significativa, né? 50 alqueires de terra, com toda a estrutura, para a gente mostrar para os alunos que o foco da agricultura de subsistência e mesmo a grande propriedade, o proprietário tem que trabalhar, né? O foco era o trabalho, independente de ser grande ou pequeno. Então, assim, isso deu uma significação muito grande para nós, enquanto projeto Aprender a Empreender. A gente tem parceiras públicas, a Ipagre e a Cidasc, que vão até essas escolas do interior para trabalhar essa visão de que eles não podem abandonar a agricultura, porque nós precisamos dela para viver. Então, o incentivo deles permanecerem na agricultura foi significativo dentro do projeto Aprender a Empreender. E ainda nós temos agora, para o mês de março, um empresário, por livre e espontânea vontade, porque o projeto Aprender a Empreender, ele não tem vínculo financeiro com as empresas agem de livre e espontânea vontade, a gente não pede dinheiro, não pede nada, e eles então, esse empresário, agora em março, ele selecionou, fez entrevistas com essas 3 escolas do interior, e ele vai trazer os alunos a conhecer a fábrica da BMW, tudo custeado por esse empresário. Então, são situações que os próprios empresários que abraçaram o projeto estão efetuando isso dentro das escolas para fazer o projeto acontecer. Imagina esse incentivo, né, Silvia? Imagina um guri ali de 14, 15 anos, sabendo que ele vai, né, para a BMW, ver como é que funciona. É fantástico. E como é que faz, então, para aderir? A escola ou uma empresa, como é que ela pode aderir ao projeto? Então, quando a gente começou lá em 2023, eu precisava de parceiros para o projeto Aprender a Empreender. Por quê? Qual era o foco das empresas parceiras? Era oferecer a vaga e desenvolver oficinas dentro da escola. Mas o principal era que eles tivessem a vaga. Quando iniciou lá em 2023, na Escola Básica Municipal São Lourenço, uma aluna olhou para mim, quando eu apresentei para os 8º e 9º anos do projeto Aprender a Empreender, uma aluna olhou para mim e disse assim: professora, mais uma coisa que vocês vão colocar para nós, e será que vai funcionar? Eu respondi: vamos trabalhar para isso. A gente só vai saber se deu certo ou não se a gente colocar em prática. Vamos colocar. E isso, a gente começou a trabalhar o projeto, né? Nós éramos em 5 professores, cada professor, nós 5, cada um com uma turma, e em abril de 2023, a Raquel da Tevre, primeira parceira nossa, ela então chamou 4 alunos. Aí foi uma explosão. Por quê? Quando nós fizemos na abertura em março de 2023 lá na escola, nós convidamos as empresas parceiras. O Dr. Matheus ainda não era convidado e não participava, porque não conhecia o projeto, e a gente, como a gente não conhecia muito a questão do Ministério Público, a gente acabou não convidando. Então a gente fez uma solenidade de abertura, convidou os empresários parceiros e tudo mais. Como que aconteceu então essa parceria, né? Eu batia de porta em porta. Todas as empresas, eu até tenho um fato curioso que eu vou comentar aqui, que a gente tem uma oficina dentro do projeto Aprender a Empreender, que se chama Transformação Social, e eu visitei um empresário, e o gerente dele, a secretária anunciou, e ele disse: o que eu vou oferecer para essa professora? O que eu vou dar para ela? E era bem na época da Páscoa, né, onde um professor vai numa empresa pedir algo para dar para os seus alunos. E quando eu coloquei a ideia do projeto Aprender a Empreender, e ele percebeu que eu não estava lá pedindo nada, ele ficou mais encantado ainda com o projeto. E assim, a receptividade que a gente teve de grandes empresários dentro de São Lourenço do Oeste é inacreditável. Assim, dentro do projeto Aprender a Empreender, e todos questionavam: como que você teve essa ideia? Como que surgiu isso? Né? Por quê? Porque é uma solução para a escola, né, a ressignificação da escola, para o empresário que precisa da mão de obra, porque ele precisa que um menor aprendiz, e a fala de alguns empresários justamente era essa, de que o menor aprendiz muitas vezes chegava na empresa, ele não sabia nem como se portar. Então, o projeto Aprender a Empreender trabalha essa qualificação, né? Claro que cada ano vamos nos aprimorando cada vez mais. Mas então é o projeto que vai até a escola e até as empresas, ou as empresas que As empresas que vêm até a escola. Se elas tiverem interesse hoje, por exemplo, escutar esse podcast, olha, eu quero aderir a esse projeto. Isso. Como é que faz? Elas são parceiras do projeto. Elas não têm... Estão todas as empresas ou podem ainda procurar tem mais? a professora Rose, podem procurar a promotoria. Promotoria, também, né? isso, exatamente. E tem eu estava aqui pensando, enquanto a gente estava conversando, que tem muita gente ainda que diz assim: não fazem mais jovens como antigamente, né? E a gente vê que esse projeto mostra que os jovens têm muita potência. E durante a
para a gente aqui da comunicação, para a gente conhecer o projeto, a gente entrevistou uma menina, uma jovem, que ela abriu uma escola de dança, né? Ela está empreendendo. Tinha o quê? 14, 15 anos? Exatamente. Não sei. Será que tu, professora, poderia falar mais alguns exemplos de, sei lá, desses adolescentes que estão trabalhando ou estão empreendendo? Então, nós temos vários hoje, nós temos aproximadamente 30 jovens, adolescentes, dentro da rede municipal, dentro do projeto Aprender e Empreender, que já estão contratados nas empresas, né? E o que muitos deles nos relatam? A Maria era uma menina que ela foi descoberta na escola, porque nós tínhamos uma apresentação artística justamente do projeto Poesia Viva, qual eu desenvolvi, e ela não se inscreveu para fazer a apresentação. E no finalzinho ela chegou para mim e disse: professora Rose, eu posso apresentar uma dança? Daí eu disse: você se inscreveu? Ela disse: não. Então vamos dar um jeito. Eu falei: mas só no finalzinho. E ela apresentou essa dança. Só que a dança dela, o Dr. Matheus assistiu, inclusive, da abertura do projeto Aprender a Empreender. Então, assim, foi muito significativo. E ela começou a participar ainda mais de outros eventos. E hoje ela, então, está ainda andando, né, a passos lentos, mas vai abrir a escola de dança dela. A gente tem a Ana Carolina Lázaro, que é uma menina que também está na Tevere trabalhando, que foi contratada, uma das primeiras contratadas do projeto Aprender a Empreender, extremamente carente, morava no interior, não tinha como vir, mas precisava trabalhar, né? O transporte foi redimensionado para que ela pudesse estar na escola. Então, N casos. O primeiro contratado do Super Alfa, né, o Júnior, também do interior, não pediu para me enviar o currículo, não sei o que aconteceu com o currículo dele, veio falar comigo, não, vamos dar um jeito, vamos mandar agora teu currículo. Enviamos o currículo, foi o primeiro contratado no ano de 2023. Então, assim, os alunos estão em busca, eles estão percebendo que através da escola pública eles estão tendo um significado e através do projeto Aprender a Empreender também. Sobre essa questão do potencial, acho que é interessante falar também que muitas vezes o potencial existe, mas não está sendo explorado. Por exemplo, a professora Rose falou aqui do projeto Educação Social, né? Transformação social. Transformação social, Isso. que muitas vezes é uma reclamação dos empresários que os alunos, adolescentes, não sabiam portar no momento de comer dentro da empresa, né? Então pode parecer uma coisa extremamente básica, você chegar numa empresa, saber como se portar dentro do refeitório, não exagerar, não comer de boca aberta, não derrubar as coisas. Mas aquele adolescente ali, ele nunca teve essa orientação. Então, quando a gente pega um projeto como Transformação Social, que a gente leva, então, numa padaria lá da cidade, para poder simular como se fosse um refeitório, para saber como se portar, fazer a fila, cada um pegar o seu lugar, a partir disso resolve facilmente. Então, isso, existe esse potencial, ele está esperando para ser desabrochado, mas precisa disso, de uma orientação. Se não tiver o solo, né, a planta não vai crescer. Então, a gente tem as sementes ali para construir esse futuro, dar uma educação melhor, mas também um futuro profissional melhor para cada um desses alunos. Uma coisa que às vezes a gente ouve, é a primeira carteira de trabalho da minha família. Para eles isso é muito significante, né? Para eles é uma transformação que nunca teria imaginado que poderia acontecer. Então é isso, o potencial existe, te vê, como dito, né, os jovens não se importam com nada hoje em dia, mas teve orientação, teve o incentivo, alguém mostrou o caminho que poderia ser feito, quando mostra, dá resultado. E eu acho que o mais interessante, né, Silvia, é que foi por meio da educação. Então, a educação foi realmente o caminho, né, para se chegar a todo esse resultado. Eu acho que seria interessante, doutor, falar um pouquinho sobre essa missão do Ministério Público na área da educação. Isso. Né? A educação é o quê? É um direito difuso e fundamental, né? E é por isso que o Ministério Público tem essa obrigação de estar dando acesso a todos? O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente? Com certeza. Então, a gente tem os nossos direitos sociais, estão lá no artigo 6º da Constituição. Entre eles, acho que o mais intuitivo, inclusive, é a educação. E o Ministério Público está lá para isso, para poder ser um defensor da sociedade, como se fosse um grande advogado da sociedade, para identificar essas áreas de melhoria da educação, para a gente poder indicar. Então, o que poderia ser feito para a gente poder aperfeiçoar? Tradicionalmente, o que se imagina? O Ministério Público vai lá para buscar uma punição, buscar, de algum modo, sancionar um gestor público que está sendo ineficiente, mas em nenhum momento a Constituição fala que deve ser apenas uma atuação repressiva, que fala que o Ministério Público tem que defender a educação,
que modo melhor para defender um direito como a educação do que ser proativo, propositivo, identificar boas práticas, como feito aqui, né? Sempre faço essa aqui, a saudação à professora Rose, e poder expandir ela para as outras áreas aqui, as outras escolas do município. Então, a gente defende a educação desse modo. Tem um professor ruim, professor que às vezes abusou uma aluna, assediou, coisa assim, certo? O Ministério Público vai entrar com ação criminal contra esse professor, mas também a defesa da educação tem outro lado, de trazer as boas ideias, sugerir, acompanhar e fazê-las serem implementadas. Então, o Ministério Público, como esse defensor da sociedade, tem que defender aquilo que é do interesse da sociedade e nada mais é do interesse do que a própria educação. E é interessante, Marcela, que o doutor Matheus, ele tem um outro projeto, né, doutor? Que também concorreu e foi finalista, foi finalista, que é o projeto Semeando Saúde Única nas Crianças. Eu sei que esse não é o podcast para falar desse projeto, mas se o senhor pudesse falar um pouquinho, porque induzir políticas públicas também é papel do Ministério Público, né? Claro. Com certeza. Então, um outro direito fundamental que a gente tem muito importante é o meio ambiente. Quando a gente fala de proteção ao meio ambiente, a primeira questão que vem, gestor público, as pessoas dizem, por que gastar dinheiro com isso, né? Por que tem que ficar dando bola para educação, ou mata, ou rio, um animal, alguma coisa assim? E o nosso projeto de Semeando Saúde Única nas Crianças vem justamente dessa ideia. Mostrar qual que é o vínculo entre a proteção ambiental, o bem-estar humano e o bem-estar animal. Saúde única significa isso, essa interconexão entre meio ambiente, ser humano e os animais, para a gente poder ir na escola e mostrar então para os alunos, e aí são alunos bem mais jovens, né, de 7, 8 anos, como que faz a diferença você proteger o meio ambiente, como que isso é bom para você, como que isso é bom para o seu animal, você protege seu animal, isso também vai ser bom para o meio ambiente, o que é bom para o meio ambiente volta a ser bom para você. Então, são aulas, são atividades interativas para mostrar isso. Toda essa interconexão para a gente poder proteger o meio ambiente. Porque o meio ambiente ele é tão poderoso, ele é tão presente, que ele acaba sendo ignorado também. A gente pensa, vai acontecer, mas de algum modo vai se resolver, etc. Mas não é bem assim. Então, vem para criar essa consciência. E a gente vê uma coisa muito bonita, inclusive, que as crianças, mais do que qualquer outra parte da nossa população, elas têm um sentimento muito puro e muito próximo dos animais e da proteção ao meio ambiente. Então, a nossa mensagem foi recebida com muito carinho, muito bem recepcionada pelos nossos alunos lá de São Lourenço, trazendo isso. Aulas, lições interativas para mostrar por que é importante proteger o meio ambiente, o animal e como que isso afeta você, o ser humano. Muito bacana. Agora, voltando aqui para o projeto Vencedor, né, que é o Aprender a Empreender, sabe uma coisa que me chamou a atenção, Silvia, quando a professora Rose falou, a senhora fala o nome de cada aluno. Eu tenho a impressão, foram atingidos 600 e tantos alunos. 630 alunos. A senhora sabe o nome de cada um, a história de cada um? A grande maioria. Eu sei, porque eu estou muitos anos na rede. É muita paixão, né, por eu gostaria aqui de fazer um adendo quando você pergunta a respeito do papel do Ministério Público, e eu acho interessante ressaltar isso aqui. O doutor Matheus eu não conhecia, né, conheci através do projeto Aprender a Empreender, e a importância e o apoio do Ministério Público dentro do projeto Aprender a Empreender foi primordial para que nós chegássemos no primeiro lugar da terceira edição do Prêmio José Daura. Pelo apoio do Dr. Matheus, enquanto Ministério Público, da Cauane, que é a residente dele lá em São Lourenço do Oeste. Então, isso é muito importante. Por quê? O que se observa dentro do Ministério Público? Né? Que muitas vezes ele tem a função de cobrar. E a função do Ministério Público hoje está abrindo um leque muito grande. É de apoiar causas como o projeto Aprender a Empreender, que visam a mudança na sociedade. Então, o peso do Ministério Público é muito grande nesse contexto de valorização. Quando o Dr. Matheus foi conversar com o Alex Tardetti, que é um grande apoiador do projeto, né, apoiou enquanto secretário de Educação, o peso do Ministério Público ele é muito grande dentro desse contexto. Quando você chega na escola e você diz que o Ministério Público está apoiando o projeto, ele tem uma significação muito grande. E eu quero expressar aqui a minha gratidão ao Dr. Matheus por me reconhecer dentro do projeto Aprender a Empreender. Em nenhum momento algum ele questionou meu trabalho, mas sempre apoiando, sempre conduzindo, sempre orientando, vamos fazer isso, vamos fazer... Então, isso é muito importante. O papel do Ministério Público hoje, ele tem uma gama muito grande e ele tem um respeito muito grande na sociedade. Professora, acho que só para a gente fechar essa tua fala, tu sabia que o Ministério Público tinha essa missão de defender, de fazer com que os alunos voltassem para as escolas? Sabia disso? Eu não sabia o peso que
tinha o Ministério Público, tem o Ministério Público, e assim, o que acontece? Qual é a visão que se tem do Ministério Público? Que ele está lá para punir, né? Quando, por exemplo, você, enquanto profissional, você não cumpre a atividade, você não faz algo, né? Uma denúncia também pode ir para o Ministério Público. Então, assim, essa visão social que o Dr. Matheus está incutindo em São Lourenço do Oeste, dentro dos projetos significativos, ele está tendo uma mudança significativa dentro da educação. E a gente acredita, eu como professora, sempre acreditei que a gente pode transformar o nosso mundo, a nossa sociedade, através da escola pública. Porque nós temos lá o aluno carente, pegando um gancho também da fala do Dr. Matheus, quando a gente leva os alunos tomar o café numa padaria que tem lá na nossa cidade, na Confeitaria Melita, o Transformação Social, como que ele surgiu. Quando o professor de Geografia fez uma comida típica das regiões do país, na escola, e pediu para mim, professora Rose, vai lá participar com os alunos do 8º e 9º. Quando eu cheguei lá no refeitório, é justamente o que o Dr. Matheus colocava anteriormente. O aluno comia, né, com a boca cheia, não sabia se servir, e eu olhei para ele e disse, como que nós vamos encaminhar, dentro do projeto Aprender a Empreender, os alunos para o refeitório daquela nova, para o refeitório da Tevre, que elas têm refeitório próprio, né? Como que nós vamos conduzir esses alunos nessa perspectiva, né? Então surgiu a ideia da transformação social, que nós temos a Confeitaria Melita, os alunos, eles mesmos pagam o café deles, porque nós não temos recursos dentro do projeto Aprender a Empreender, e a gente leva os alunos, então, tomar o café na Melita. É um momento lúdico, é um momento diferente, mas que o aluno da escola pública, geralmente o aluno carente, ele não tem isso com o pai e com a mãe. Então, esse projeto, transformação social, dentro do projeto Aprender a Empreender, teve uma significação muito, muito grande, né? De estar inserindo o aluno num contexto social que é, muitas vezes, muito simples para nós, mas para os nossos alunos nem tanto. Olha, a gente está caminhando para os momentos finais aqui do nosso Momento MP, hoje falando sobre o projeto Aprender a Empreender, um dos 5 finalistas do Prêmio José Daura. Se você quer saber mais sobre o Prêmio José Daura, esses 5 projetos, né, que foram destacados aí, chegaram à final, eles falavam sobre violência doméstica, bullying, qualidade de serviços públicos e saúde, além de meio ambiente, como o Dr. Matheus falou aqui. Eles estão todos no nosso canal no YouTube. Só procurar Ministério Público de Santa Catarina, você vai achar lá o nosso canal no YouTube, e lá estão todos os episódios, estão todos os projetos em matérias especiais feitas aqui pela nossa comunicação social do Ministério Público de Santa Catarina. Doutor Matheus, eu sei que o senhor não estava aqui no dia da premiação, eu estava apresentando que o senhor estava, né, ganhando um bebê novo. Como é que chama a sua bebê? Camila. A Camila chegou, graças a Deus, com saúde, tudo certo, né? Tudo certo. O que significou para o senhor 7 anos de MP, é isso? É, isso. 7 anos de MP, já ganhar um prêmio José Daura. Para mim foi muito especial, foi uma semana muito especial, porque ser pai pela primeira vez e logo na sequência ter essa premiação demonstra aquilo que a gente pensa que é a sua vocação, né? Cada ser humano tem o seu papel, a sua missão, aquilo que quer alcançar na vida. A gente saber, então, que conseguiu implementar uma ideia e trazer um resultado, inclusive sobre evasão escolar, nas escolas do município caiu para 0 entre as turmas aqui do Aprender a Empreender, nos dá essa satisfação, saber que a gente está progredindo, evoluindo e, muito mais importante, também dando resultado para a sociedade. Pessoas que precisam, querem essa ajuda, a gente está conseguindo dar. Então, ter esse reconhecimento por meio do prêmio, acho que foi o ponto mais alto, né? A gente saber o trabalho foi bem feito, está aqui e é um momento de muita felicidade que a gente pode, né, mostrar aqui e compartilhar com muitas pessoas. E para finalizar, tu tem 36 anos de educação e os seus olhos ainda brilham, né? Tu sabia que vocês iriam ganhar esse prêmio. O que isso significa para ti? Eu amo ser professora. Eu amo estar em sala de aula, eu amo estar entre os meus alunos. E esse projeto, ele veio para culminar todo o meu esforço de uma vida dentro da educação. E assim, eu quero fazer alguns agradecimentos, né? Em especial ao Dr. Matheus, que confiou o projeto Aprender a Empreender na minha pessoa. Quero agradecer ao Alex Tardetti, secretário de Educação, que me cedeu, né, deu a cedência ao Ministério Público para a execução enquanto coordenadora do projeto Aprender a Empreender. Agradecer a todos os professores que trabalharam lá na escola, dentro da sala de aula, porque quando a gente recebe um prêmio
desse tamanho, a gente sabe que não foi 2 pessoas, né? Foram um conjunto de pessoas que trabalharam. Então, agradecer a todos os professores que trabalharam lá na escola, agradecer a todos os diretores das escolas que viabilizaram isso, a todas as empresas, as públicas e privadas que abraçaram o projeto Aprender e Empreender. E, assim, dizer que é um momento único dentro da minha vida profissional, receber esse prêmio. Lá em março, quando o Dr. Matheus fez a inscrição no Transformação MP, ele só me olhou e disse, e nós vamos ganhar. Então, muito trabalho foi feito, mas muitas vidas foram transformadas. E eu acho que esse é o grande prêmio do projeto Aprender a Empreender. Muitas vidas vão ser transformadas, porque a gente tem a intenção ainda de continuar esse projeto. E Deus queira que vá para o estado inteiro, para o Brasil inteiro, e que possa beneficiar ainda mais alunos, familiares, pessoas, e possam transformar a nossa sociedade. Só antes de encerrar, Silvia, eu queria perguntar justamente isso, doutor Matheus, para a gente encerrar realmente. É replicável, né? Esse projeto ele pode se estender para outros municípios do estado? Com certeza, é a nossa intenção, já temos alguns contatos iniciais na região também. O que você precisa para replicar esse projeto, então? Um TAC firmado pelo Ministério Público com a Secretaria de Educação, o promotor e um membro da equipe, obviamente, para acompanhar a execução desse TAC, e aí um professor destacado apenas para gerir as atividades do projeto, que seriam o quê? Organizar as oficinas, ter o contato com as empresas, e também captar essas empresas para participarem do projeto. Então, tudo que a gente precisa é apenas de um professor que vai fazer essa ponte. E aí o Ministério Público serve para aglutinar e fazer essa fiscalização. Como eu falei antes, a gente tem uma crença muito grande nesse projeto, no poder dele de ir para o Estado, no poder dele de ir para o Brasil, por causa disso, do desejo que as pessoas têm de contribuir. A gente fala muito em dinheiro na sociedade, mas é isso, às vezes as pessoas já venceram esse jogo e agora querem contribuir. Então tem muito empresário, muita gente aqui que tem uma possibilidade de contribuir, querem, e o projeto ajuda com isso. Se você tem essa possibilidade, vá na escola, mostre como empreender, mostre como se comportar como funcionário, dê essa vaga de jovem aprendiz, que, como dito pela professora Rose, você vai transformar vidas. Então tem como ser replicado, é o nosso desejo e é o que a gente acha que vai acontecer nesse ano de 2025. Chegamos ao final, né, Marcela? Queremos agradecer muito ao promotor de justiça, Dr. Matheus, à professora Rose, e que a gente possa continuar, né, Marcela, nesse podcast, trazendo aqui exemplos de projetos que estão transformando vidas de Santa Catarina, dos nossos alunos, de pessoas. E que até a próxima, né, Marcela? É isso aí. Olha, o nosso Momento MP, você sabe, né? Está disponível nas plataformas de áudio, é distribuído para as rádios de todo o estado e também está na íntegra aqui no nosso canal no YouTube. Você acompanha as notícias do MPSC no nosso site, que é o mpsc.mp.br. Muito obrigada mais uma vez aos nossos convidados. Parabéns pelo projeto Aprender a Empreender. O Momento MP volta numa próxima edição. Até lá.